bola, queremos também uma equipa que tenha capacidade de circulação de bola, controle do jogo com a bola, mas sempre de uma forma ativa e objetiva. Trabalhamos também a parte psicológica, que com certeza, a parte psicológica que é importante, como todos nós sabemos, dar responsabilidade aos jogadores, mas também criar um elan com toda a gente, porque no futebol temos que fazer sacrifícios uns pelos outros, temos que trabalhar como uma verdadeira equipe, e é isso também uma das ideias que temos desenvolvido através de atividades quer no campo, quer fora do campo. E para terminar, não menos importante, é a observação do nosso elenco, o que é que nós temos, o que é que não temos. Fomos buscar um jogador, o Wanderson, que era uma falta para as laterais. Temos que nos adaptar a alguns jogadores que são jogadores mais habituados a jogar na zona central. Por exemplo, nós temos para meio ofensivo e para avançar, temos 8 jogadores. Temos o Lothar, temos o Bolazzi, temos o Dineno, temos o Gabriel, temos o Mateus, temos o Rogerinho, temos o Eduardo, temos o Caio. Alguns destes jogadores a gente tem que se adaptar ou mais para a ponta ou mais para outra posição, porque se for só nas duas posições do meio, só para os jogadores, tem que ficar sempre 6 de fora. Por isso também estamos a procurar no elenco soluções para outras posições, jogadores se adaptarem às outras posições, que não é fácil. Era preferível já termos mais ou menos a malta sarada para cada uma das posições, mas não temos, é a nossa realidade e é daqui que temos de trabalhar. Tudo estes 4 fatores que eu falei tem sido o nosso trabalho durante este período de 4 semanas. Pois, certo. Professor, sobre até essa questão que você falou desses 4 níveis, né, de 4 situações que foram colocadas intensamente aí nos últimos dias. Para esse amistoso com o Bragantino, já vai ser uma cara, já vai ser uma prévia do que o Cruzeiro vai apresentar, por exemplo, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol em casa, Mineirão, com a presença da torcida? Já tem essa ideia? Obrigado. Bem, em relação a isso, é que vocês estão muito preocupados com aqueles 11 que podem iniciar um jogo. Eu, sinceramente, eu estou preocupado com a equipa que nós podemos construir. Jogamos num campeonato que vocês conhecem melhor do que eu, com 60 e tal jogos. Eu tenho que preparar o jogo do Mirassol, mas tenho que preparar o jogo que vai jogar a seguir 2 dias depois. Vamos jogar na Argentina. E todos os jogos são importantes. E depois temos no Internacional e sucessivamente. Temos de ter jogadores que dêem respostas a todos estes jogos. Com certeza que não serão o mesmo 11 que joga o primeiro jogo, vão jogar o segundo. Pode haver 2, 3, 4, 5, 6 alterações, porque nós queremos sempre uma equipa fresca, queremos uma equipa competitiva, uma equipa que consiga ter intensidade. E com certeza, se não tivermos essa atenção, passado 3 ou 4 jogos, já ninguém anda. Toda a gente já não consegue desenvolver aquilo que nós pretendemos. Por isso, uma das razões que eu procuro soluções para as posições dentro do elenco é termos esta capacidade de alterar nos jogos e quem entrar já com um nível de aprendizagem, com um nível de condição própria para ganharmos os jogos. Porque nós temos 2 coisas, temos que alterar, mas temos que ganhar também. E, pronto, e não existe outra solução, é nós gerirmos a equipa e arranjar soluções dentro do efetivo. Não é por acaso que as melhores equipas têm sempre grandes efetivos e grandes elencos e não é somente 11 jogadores, porque se nós estávamos à espera só de 11 jogadores, não é fácil jogar o campeonato português, quanto mais o brasileiro. Boa tarde, Jardim, aqui Rafael Rede Transamérica. Jardim, você, antes dessa pausa, você estava preocupado com a fadiga dos jogadores, né, questão física, mais de 30 dias sem um jogo oficial. Isso foi favorável para a parte física ou muito tempo também sem jogar chega a ser prejudicial? Como é que está essa parte física? Porque muitos jogadores não estão sendo utilizados, como é o caso do Bolazzi, até nos últimos jogos treinos, né? Como é que está essa questão física, principalmente dos atletas? Existem 2 situações, que é a capacidade física e o ritmo de jogo. Com certeza que são 2 diferentes. O ritmo de jogo nós temos que ganhá-lo jogando. Por isso, se aproveitamos
neste último período, fazermos 2 jogos com 2 equipas já boas, que é o campeão brasileiro, o campeão das Libertadores, que foi aquele Botafogo, e vamos jogar com o Red Bull também daqui a 3 dias. Aproveitamos estes 2 treinos, que são equipas que já nos dificultam mais o jogo, são equipas de qualidade também neste campeonato, por isso procuramos encaixar a capacidade física que temos desenvolvido com o ritmo de jogo, utilizando estes 2 jogos, mas com certeza que acredito que a equipa dentro do campeonato também vai ter o seu crescimento, porque quando tivermos toda a gente começar a jogar, vai haver também uma evolução do ritmo de jogo, e eu acredito que a equipa, a quinta jornada, vai estar melhor do que na primeira jornada, e assim sucessivamente. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos na ESPN. Léo, no fim do Campeonato Mineiro, você citou que o Cruzeiro precisava melhorar, tanto o setor, você citou muito o setor defensivo e a falta de efetividade no ataque. Agora, nessas próximas competições sul-americana e Campeonato Brasileiro, o que a gente pode ver de diferente depois de todo esse período de treinos? Em primeiro lugar, quando eu falo defensivamente, eu não estou a falar do guarda-redes, dos defesas centrais, somente dos médios defensivos, como vocês falam aqui, os volantes. Eu estou a falar de uma equipa no seu todo, porque eu acredito que uma equipa defende no seu todo e é organizada no seu todo. Vocês sabem muito bem, em 97, Edmundo, Romário e Sávio não fizeram a equipa campeã. Neymar, Mbappé e Messi não fizeram o Paris ganhar a Liga dos Campeões. O futebol tem que ser organizado, temos que ter talento, mas também temos que ter marcação, temos que ter organização, e é isso que estamos a desenvolver. É importante esta ideia, que às vezes o torcedor, às vezes é mais torcedor de jogador do que de equipa. A gente está a construir um cruzeiro de presente e de futuro, para que o Cruzeiro consiga, nos próximos anos, consiga evoluir e estar no melhor patamar do futebol brasileiro. Não queremos viver só porque contratamos um jogador alvo, queremos ter um crescimento presente e de futuro. É isso que foi-me apresentado e é isso que eu acredito em termos de trabalho. Com certeza tenho que ganhar, senão alguém vai fazer esse trabalho por mim. Bom dia, Renato Jardim, Guilherme Pinto, itatiaesporte.com.br. Nós acompanhamos nessa semana o sorteio da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai à Argentina, vai ao Equador, também vai enfrentar um clube chileno. Eu queria que você fizesse uma análise, né, dos adversários que o Cruzeiro vai enfrentar, o que você achou do sorteio, né? Claro que futebol é dentro de campo, mas até mesmo naquilo que compete à logística, o Cruzeiro acabou, digamos assim, entre aspas, sendo beneficiado, porque não terá uma altitude tão grande na Sul-Americana, as viagens são praticamente em capitais, tirando ali Santa Fé. Eu queria que você falasse da logística e dos adversários que o Cruzeiro enfrentará nessa primeira fase da Sul-Americana. Com certeza que a minha informação sobre o futebol do Chile, da Argentina, não é a melhor ou não é tão boa como a vossa. Sei que no papel o Cruzeiro é a melhor equipa do grupo, mas com certeza a minha experiência diz-me que temos que provar isso dentro de campo. Sabemos que equipas argentinas são sempre muito agressivas, principalmente quando jogam em casa, equipas com uma intensidade muito forte. Nós temos que perceber que vamos fazer um jogo desse género e estar preparados. Sabemos que o Palestino é o primeiro classificado do Campeonato do Chile e que se é o primeiro, normalmente é uma equipa que está habituada a ganhar. Também temos de ter atenção. A outra equipa eu conheço menos, mas aos poucos e poucos vamos tirar a informação e vamos fazer a observação, como fazemos para todos os adversários, e saber que no papel a nossa responsabilidade é qualificar a equipa em primeiro lugar. Jardim, boa tarde, Guilherme Macedo, do GE. Você falou que não está muito preocupado nesse momento com os 11 iniciais, mas a gente viu, por exemplo, uma adaptação feita com o Vidalba jogando pela esquerda. Eu queria que você falasse um pouco da sua ideia com essa utilização dessas observações
sobre o Vidalba e também o que você tem pensado sobre o Matheus Pereira nesse quarteto, quinteto de frente, dentro do que você tem montado a equipe até o momento. Sinceramente, são todos jogadores importantes. Mas como eu já vos disse anteriormente, a gente tem jogos de 3 em 3 dias, com certeza vocês vão ver um jogador importante não jogar um jogo e jogar um jogo a seguir, porque em todos os jogos nós precisamos marcar, precisamos de qualidade, precisamos de jogadores rápidos, precisamos de jogadores agressivos, precisamos de um misto de jogadores. E com certeza que não vamos apresentar num jogo todos os jogadores técnicos, os jogadores que a galera gosta, e no outro jogo a seguir deixamos de ter construtores, deixamos de ter jogadores rápidos. Não, tem que existir um equilíbrio e o importante para mim é ter a ideia de jogo desenvolvido e cada jogador jogando 90, jogando 60, jogando 30, tem que ter uma atitude de defender os pontos do Cruzeiro no máximo e o objetivo de ser competitivo para ganhar. Porque jogar no Cruzeiro tem que ter essa responsabilidade. E eu acho que os jogadores vão perceber e aos poucos eles vão mostrar. E depois o campo, como vocês dizem aqui, o campo é que vai ditar jogar mais ou jogar menos, porque a gente tem rentabilidade. E depois são um gestor de performance, com certeza que os jogadores que tiverem maior performance vão jogar mais, os que tiverem menor performance vão jogar menos. Mas nesta fase inicial, vai haver oportunidades, porque vai haver vários jogos, e a seguir cada jogador tem que ter essa capacidade de mostrar realmente porque é que o treinador vai o escalar mais vezes do que outros. Com certeza que não será por outros fatores que não seja de performance e de rendimento. Samuel Jardim, aqui Samuel Venâncio. O que você considera um time que se defende bem? Que estão todos ali, os 10 jogadores de linha, trabalhando, ou é possível defender bem organizado, com menos jogadores? O que você considera fundamental para isso numa equipe? Para mim, defender bem é defender com 11 jogadores. Guarda-redes e mais 10. E defender com 11 jogadores não quer dizer que sejam os jogadores de marcação, não é? É jogadores que tenham uma função dentro de campo, sejam em termos da sua função, sejam efetivos e que permita que a equipa esteja em equilíbrio constante quando tem a bola e quando não tem a bola. Isso é que é fundamental. Vamos agravar, mas vamos jogar com todos de marcação. Não é todos de marcação. Temos é que, por exemplo, não podemos ter 3 jogadores atrás da linha da bola constantemente e o adversário estar a atacar 10 contra 7. Isso é que não podemos ter jogadores ofensivos. Claro que toda a gente gosta de ter jogadores ofensivos. Se eu conseguir colocar na frente 3, 4 jogadores ofensivos, fico feliz. Eles têm que dar-me esse equilíbrio que a equipa pretende para não estarmos sempre a defender e o adversário está sempre em superioridade. Por isso eu já acredito. Referenciei o Flamengo, referenciei o Paris Saint-Germain, que é preciso marcar e é preciso equilibrar a equipa. Ao contrário, uma das melhores equipas que eu treinei, o Mona, tinha o Falcão, o Mbappé, o Bernardo Silva e o Lemar, e eram 4 avançados, mas eles, quando não tinham a bola, a malta toda vinha e fechava o castelo. Jardim, boa tarde para você. Giovana Pires por aqui. Você falou que tem usado esses dias sem jogos para conhecer melhor o time também, fazer essas adaptações que acha importante, mas imagino que também tem sido bom para você se adaptar ao novo clube, conhecer melhor os colegas de trabalho, também a cidade. Então eu quero saber o que você tem feito, assim, pessoalmente mesmo, por BH, pela cidade, pela região, para se adaptar, para se sentir mais em casa. Sinceramente é assim, eu já estou meio adaptado ao Brasil porque há mais de 25 anos, talvez 30 anos, que eu trabalho com brasileiros. E quando tu trabalhas com brasileiros, um da Bahia, um do Rio de São Paulo, um de Minas Gerais, depois vamos criando um certo conhecimento da cultura e vamos criando um certo conhecimento de como é que as pessoas se projetam. Pronto, eu acho que foi fácil, as pessoas aqui no Cruzeiro, a diretoria recebeu-me muito bem, também são pessoas são de facilidade de diálogo. Temos aqui muita gente que trabalha no CP, pessoas que trabalham, que dão o seu melhor. Em termos, a esse nível, tivemos mais a preocupação de fazer uma coordenação das pessoas, não somente trabalhar, mas trabalhar coordenada com outros, porque o futebol temos de ser coordenado, a parte médica, com a parte do nutricionista, com a parte do fisiologista,
com a parte da equipa técnica, com a parte da equipa gestão, com os mídia, tudo isto tem que ser coordenado e o nosso papel foi mais coordenar um pouco as pessoas que trabalham connosco, estou satisfeito com todo o staff. Em termos de BH, gostava de conhecer melhor, ainda não tive essa possibilidade, porque também, mesmo tendo uns dias de folga, aproveitei de dar uma saída quando tivemos a maior folga com a minha esposa, mas os outros dias têm sido 10, 12 horas aqui no CT e por isso não tem sido fácil, mas espero quando tiver mais tempo de conhecer, porque Minas Gerais é conhecido por ter muita história. Boa tarde, Léo. João Vitor Pereira, repórter do Ataque. Queria te perguntar sobre os jogadores que estão voltando de lesão, como é que você tem visto essa evolução do Japa, do Dineno, no dia a dia, nos treinos, como é a conversa com esses atletas, e queria que você falasse também um pouco sobre a situação do Bolassi. A gente viu aí que ele está fazendo uns trabalhos internos, como é que você vê isso, como é que está sendo os jogadores que são poupados, enfim. Nós não estamos a poupar ninguém, Japa e Dineno vêm dos problemas físicos anteriores à minha chegada, em termos musculares o Japa, em termos de cirurgia o Dineno, estão na fase terminal, somente esta semana estão começando a integrar o grupo em pequenos exercícios sem contacto, o Japa ainda não, talvez daqui a uma semana. São jogadores que nos próximos 15 dias, 3 semanas, não vamos contar com eles para jogos oficiais, porque ainda têm que fazer o seu período de preparação. Em relação ao Bolassi, era um jogador que estava trabalhando normalmente connosco, sentiu alguma inflamação na cirurgia que ele fez há alguns anos atrás e em reunião com o departamento médico preferimos descansá-lo uma semana de forma que essa inflamação consiga ser reduzida e quando ele voltar sem dores e sem incômodo, porque ele estava, principalmente na última semana, já com algum incômodo crescente. Incômodo crescente quer dizer que ele começou com uma dor de nível 3, depois um nível 4, nível 5 e nós paramos antes de ter um problema grave e assim, esta semana acreditamos que ele vai recuperar e depois vai voltar com o elenco normalmente. Jardim, Saulo Eustáquio, Rádio 3VL. Esse período que o Cruzeiro teve sem jogos oficiais, eu gostaria que você falasse um fator primordial que você teve que mudar no elenco, porque tem que enquadrar a sua metodologia. E o que o torcedor do Cruzeiro pode esperar daqui para frente deste novo Cruzeiro com a cara do Léo Jardim? Obrigado. Como eu já disse, eu tive a felicidade na minha vida de treinar equipas que jogavam com os primeiros lugares. Já trabalhei na terceira, na segunda divisão e na primeira em muitos países, mas as minhas equipas jogavam sempre para ganhar. E há essa cultura de jogar para ganhar, jogar para os lugares da frente, jogar a equipa grande, é a cultura que a gente tem desenvolvido. Temos que respeitar, mas temos que ser uma equipa organizada, temos que ser uma equipa que procura a bola, procura mesmo o adversário criar alguns erros para que eles nos entreguem a bola e em termos de condição, temos que ter uma condição sempre superior ao adversário. Com certeza que não estamos ainda ao nível de outras equipas, temos que ser conscientes e eu não gosto de falsas expectativas. Existem equipas no Brasileirão que estão neste momento mais bem preparadas porque têm tido percursos de 1, 2, 3 anos anteriormente. Hoje em dia o Botafogo é campeão, o Palmeiras mostrou muita força nos últimos 3 anos, o Flamengo é uma equipa que também, pelo seu elenco, tem, durante estes últimos anos, tem apresentado um grande rendimento. Nós não estamos ali, mas queremos ser uma equipa protagonista também a esse nível. Com certeza que isto leva sempre o seu período, não é? Mas queremos fazer esta evolução crescendo, ganhando, que é muito importante, ir ganhando para a equipa ter esta consistência em termos de presente e de futuro, principalmente. A última. Professor Leonardo Jardim, Diogo Medeiros, canal Cruzeiro Esportes. As 3 competições que o Cruzeiro tem pela frente agora, elas são bem distintas, né? O Campeonato Brasileiro, um campeonato mais de regularidade, e a Sul-Americana, a Copa do Brasil, são torneios de mata-mata, né? Embora a Sul-Americana
ainda um pouquinho diferente, que as equipes argentinas, as outras têm aquela questão, às vezes conseguem fazer um resultado pelo jogo, joga de uma forma retrancada, segura o jogo. O que você está pensando para o brasileiro, para essas competições de mata-matas, né, por essas peculiaridades, um torneio mais de regularidade, um torneio mais de mata-mata? Como é que é o planejamento para cada torneio? O meu plano é, devido ao respeito que eu tenho pelas equipas que trabalho, pelos jogadores, a gente ter uma abordagem para cada jogo, sempre uma abordagem positiva, com o objetivo de ter sucesso. Com certeza vamos querer entrar bem no campeonato, vamos querer fazer os pontos necessários ao Sul-Americano, e para isso é que eu expliquei inicialmente. Nós precisamos de uma equipa fresca, mais do que 11 jogadores, porque não acredito, eu não acredito em 11 jogadores. Eu vou-vos contar uma coisa e vocês podem checar, que vocês são bons nisso. Aquela equipa campeã do Mónaco, que toda a gente fala, jogou 2 ou 3 jogos, aquele melhor 11 que vocês falaram. Ok? Os outros jogos, estava 2 peças de fora, entrava 2, voltava, geria. Tá? Somente, talvez na Champions League, jogou mais vezes, mas mesmo assim no campeonato estava sempre a rodar. Porquê? Com certeza tinham jogadores que não jogavam, no vosso 11 não jogavam, mas eram muito importantes. Tínhamos um Fabinho, tínhamos um Bakayoko, mas também tínhamos um Moutinho. 3 jogadores, jogava 2 e estava sempre tranquilo, porque havia ali esta rotatividade e esta frescura que é importante. Num campeonato exigente, quando nós jogamos muitos jogos, é importante esta frescura, que eu acredito que o Palmeiras tem, o Flamengo tem, o Botafogo tem, e nós queremos criar essa estrutura também cá dentro para tornar a equipa competitiva, que tenha mais do que aquele 11 que toda a gente está à espera. Espera uma equipa competitiva. Por isso eu quero que o torcedor seja o torcedor do Cruzeiro e não o torcedor se jogar A ou B. Tem que ser o torcedor do Cruzeiro, e o Cruzeiro é que tem que, dentro do campo, independente com quem esteja, tem que conseguir os objetivos. Muito obrigado. Muito obrigado.